Olá, meu nome é Kaliane. Eu fui desafiada a falar sobre o meu testemunho, né? Um pouco sobre minha vida com Deus, o que foi esse antes e depois. Eu congrego na Sara Nossa Terra do Centro, em Parnamirim, aqui no Rio Grande do Norte. E esse meu encontro com Deus aconteceu em 2018. Vai fazer 2 anos que eu estou congregando na Sara Nossa Terra, mas eu conheço Jesus já faz muito tempo, sendo que a minha história foi de encontros e desencontros. Então, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos 1999, a minha mãe ela começou a frequentar a igreja evangélica e eu comecei a frequentar com ela, muito motivada pelas cenas de violência que a gente vivia em casa. Desde que eu me conheço por gente que a gente passava por essas situações. Meu pai é alcoólatra, ficava muito agressivo, então isso causou muitas feridas, muitas dores. E quando eu ia para a igreja com ela, tudo que eu pedia era paz, era que Deus mudasse ele, a vida dele, que a gente pudesse ser uma família, né, como uma família comum. Isso me aproximou e eu cheguei a aceitar, né, na igreja dela. Só que eu tinha 13 anos e eu achava que eu tinha muita coisa para aproveitar ainda, porque eu via que aquelas pessoas da igreja, elas não saíam, não frequentavam todos os lugares, elas se vestiam diferente, elas não viviam muitas coisas que eu achava na minha mente de adolescente que eram boas. E no mesmo dia que eu aceitei, eu falei: não, mãe, eu não quero. Eu não vou deixar meu biquíni, eu não vou deixar de ir pra praia, eu não vou deixar de beijar as bocas que eu quero beijar. E depois daquele dia eu não fui mais. Eu ia algumas vezes, esporadicamente, mas daquele dia em diante eu fui realmente conhecer esse mundo, fui realmente conhecer as coisas que eu achava que me levariam a algum lugar ou que me trariam alguma felicidade. E nesse caminho não encontrei nada disso, pelo contrário, tinha dias que quando eu chegava em casa, depois de passar a noite fora, né, de amanhecer, de fazer tudo que tinha direito, tinha um buraco ali, tinha um vazio e que não fazia sentido. Só que aquilo era normal, né? Era o que todo mundo fazia, era ter liberdade, era ter uma vida boa, era aquilo, é você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser, com quem você quiser. Era a ilusão que eu vivia. Isso foi até os 20 anos, 21 anos, quando eu descobri que estava grávida. E esse foi um momento que eu me reencontrei, mas foi um encontro eu e ele, onde eu chorei muito, eu não aceitei, né? Eu tava com a vida do jeito que eu queria, já estava na faculdade, já estava trabalhando, eu me sustentava, né? Eu não vivia mais com os meus pais, então eu tinha toda a liberdade de fazer o que eu queria, com quem eu queria, na hora que eu queria. Eu realmente achava que era dona da minha vida, né? E eu que podia resolver tudo, eu que fazia tudo. Até que chegou a gravidez e foi muito difícil, né? Eu não sei se você conhece alguém que já passou por isso ou se você já passou, mas na minha mente, naquela hora, tinha acabado a minha vida, porque o meu plano de vida era crescer financeiramente. Não queria me casar, porque a noção que eu tinha de casamento era uma merda. Então, casamento pra mim não era sinônimo de felicidade. Eu achava que homem não era uma coisa que tivesse futuro. Então, o plano era crescer financeiramente, talvez quando eu tivesse uns 30, 35 anos, que hoje eu tenho 34, olha que louco. Eu ia adotar uma criança ou, sei lá, fazer uma inseminação artificial, alguma coisa, mas eu não queria esse molde de casar e ter filhos. Eu até pensava em filhos, porque eu sempre gostei de criança, mas não da maneira tradicional. E foi aí que meu mundo caiu.
desabou e eu achei que era o fim, eu achei que ia acabar tudo, que eu não ia conseguir terminar a faculdade, eu achei que a empresa ia me demitir, né? Já tinha ouvido falar histórias disso, tipo, engravidou, vai passar 4 meses fora, quando você voltar você não tem mais emprego. Então, pra mim aquilo era o fim. E, na verdade, quando eu decidi, quando eu aceitei, na verdade, e eu realmente abracei aquela ideia de ser mãe, eu encontrei uma felicidade que eu não tinha encontrado. Às vezes que eu me sentia só, a partir daquele momento, nunca mais eu tive aquele sentimento de solidão. E foi um primeiro reencontro, mas ainda não foi um encontro efetivo, porque eu parei de usar drogas, de beber como eu bebia, de farriar como eu farriava, né? Foi uma pausa realmente na gravidez, mas eu não parei totalmente, né? Então depois voltou tudo ao normal e continuei minha vida, né? No momento de desespero eu busquei a Deus, conversei com Ele, mas depois, quando passou o aperreio, eu esqueci dele. Eu fazia muito isso. Deus pra mim era tipo um pronto-socorro. Quando eu tava mal, quando eu tava péssima, era o momento que eu recorria a Ele. Eu usava Ele tipo como um hospital mesmo, uma emergência. Era um momento, uma emergência. E depois que tudo ficou bem, que eu não perdi meu emprego, pelo contrário, eu fui promovida, formei uma família, né? E a minha família até hoje. E só que eu esqueci dessa comunhão, eu esqueci desse momento que a gente precisa ter com Ele. Até que o meu casamento teve uma crise, né? Eu estava realmente decidida a separar, isso foi em 2015. E eu comecei a buscar, né? Eu pensei, meu casamento acabou, eu tenho que cuidar de mim, eu preciso cuidar de mim, eu preciso me resgatar, né? Eu estava vivendo muito em função de outra pessoa, e aí eu comecei a buscar. Aceitei novamente numa igreja evangélica, mas eu não me sentia acolhida nesse lugar. E comecei a procurar lugares. Frequentei muitos lugares, mas eu não me sentia bem, e eu fui adiando isso. Mas dessa vez eu parei de beber completamente. Eu comecei a mudar o meu comportamento. Então, aquela Caliane que muita gente conheceu no Ceará, em Mossoró, era uma outra Caliane. Não só pelo lugar, né, mas totalmente mudada. Comecei a ler a Bíblia, mesmo sem compreender tudo, porque eu não tinha orientação, eu não tinha alguém que me ensinasse como fazer isso, mas eu decidi que eu ia começar a ler a palavra. E só que aí eu fiquei assim, sem congregar em nenhum lugar, sem orientação, até 2018. Foi quando Juliane me convidou para uma célula e eu disse, não, eu vou conhecer. E depois ela me convidou para a igreja e eu fui, e foi quando me chamaram para Visão de Vidas. Eu disse, com certeza eu quero fazer, porque eu já tinha decidido, eu já tinha tomado a decisão de que nada mais me afastaria da presença de Deus. E eu tô te falando isso porque pode ser que você ache que você é suja, que você não merece, que você não tem dignidade para estar num lugar que é santo, para estar perto dele, que é santo. Mas eu tô aqui como prova viva de que ele não vai ligar para isso. Ele tá te esperando de braços abertos. Ele tá te esperando porque ele é amor. Ele tá te esperando porque ele pode te transformar. Ele só precisa que você tome uma decisão de colocar ele em primeiro lugar. Antes de marido, antes de filho, antes de pai, de mãe, de qualquer coisa. Antes do dinheiro, antes de tudo. Se você tomar essa decisão e se agarrar a ele, pode ter certeza,
que Ele vai te preencher de uma forma que você nunca sentiu. Pode ser que você já tenha sucesso, que você já tenha uma carreira bem-sucedida, que você tenha dinheiro, que você já tenha casado, tenha filhos, tenha tudo que você acha que pode conquistar. Mas eu tenho certeza que tem dias que você sente aquele vazio, aquele buraco, aquele eu não sei porque eu tô aqui. E é porque você está longe dele. Se você se decidir se aproximar, por mais que você sinta culpa, por mais que você se sinta que não merece, mas ele vai te acolher, ele vai te abraçar. E se você quer conversar sobre isso, quer se aproximar dele, fala comigo que eu vou te ajudar nesse processo. Obrigada.